amor. Ele criou um universo perfeito, cheio de criaturas que o serviam por amor, de maneira voluntária, de maneira consciente. Até que a rebelião se instaurou no coração de um anjo que tinha sido muito honrado. O nome dele era Lúcifer. E ele passa a acusar a Deus de ser um ditador, de ser um tirano, de impor a lei dele. E que a verdadeira liberdade estaria em não seguir lei nenhuma. Apenas a lei da sua própria orientação. Lúcifer, ele pensava assim, promover a liberdade. Ele estava, na verdade, promovendo a escravidão, né? Ele propõe trocar a lei do amor que havia no universo perfeito de Deus pela lei do egoísmo, né? Cada um faz o que bem entender. Lúcifer foi expulso do céu e ele tenta convencer outras pessoas da sua teoria. E ele acaba encontrando espaço aqui no planeta Terra ao enganar o casal que Deus havia criado e colocado para cuidar deste planeta, Adão e Eva. E ao enganar Adão e Eva, Lúcifer se torna o senhor, Lúcifer se torna o príncipe deste planeta. E ele tem administrado este planeta da maneira dele por longos séculos, até a morte de Jesus. Quando Jesus morre, agora Jesus retoma para a raça humana a administração do planeta. Mas é concedido ainda a Satanás um pouco de tempo. Ainda alguns princípios do governo de Deus precisam ser melhor esclarecidos, melhor explicados. Então, Satanás, ele foi o dominador deste planeta até a morte de Jesus. Depois Jesus, ele retoma, agora Jesus, ele é o rei e ele quer instaurar aqui no planeta dele o seu reino. Por enquanto, o reino dele existe pela graça do nosso coração. Mas quando ele voltar, ele virá com o reino da glória para realmente destruir Satanás e seus anjos e para que nós possamos reorganizar este planeta. Aliás, ele vai fazer tudo novamente, nós vamos habitar novamente, nós vamos fazer uma nova colonização. A história vai começar mais uma vez. Agora, quais eram os planos de Satanás para este planeta aqui? Ele tinha um propósito duplo ao enganar Adão e Eva. O primeiro era assim: se Deus decidir perdoar o homem, ele terá de me perdoar também. E eu terei uma oportunidade de retornar ao céu e ali continuar a sua obra maligna. Se ele perdoa João, né? Se ele perdoa Chico, também deve perdoar a Francisco, como diz o ditado popular aqui no Brasil. O segundo propósito era o seguinte: se Deus não perdoar Adão e destruí-lo, eu irei argumentar. Olha, eu já não avisei que Deus tem uma lei, que ela é uma lei justa e quem não obedece a essa lei, ele queima. Portanto, Deus não concede liberdade às suas criaturas. Então, uma vez que esse conflito estava instaurado dessa forma e a acusação de Satanás era contra a administração de Deus, era contra o governo de Deus. Satanás dizia que o governo de Deus não era justo, não dava liberdade para as pessoas e que a lei de Deus era opressora, que a lei de Deus oprimia os seres criados. Satanás propunha que a lei devesse ser abolida e que cada um faria o que bem entendesse. E agora que Adão e Eva caíram, Satanás argumentou que o homem jamais seria capaz de obedecer à lei de Deus. E se a lei de Deus não pudesse ser obedecida, isso, na verdade, provaria que o problema está não apenas com a lei, mas com o autor da lei, com o legislador. E assim, por meio da queda do homem, Lúcifer pretendia derrotar o próprio Deus. É por isso que quando Jesus vem ao nosso planeta, ele precisa se encarnar na natureza humana. É por isso que Deus, ele veio ao nosso planeta como um de nós. Isso é fantástico. Para provar que as acusações de Satanás eram mentirosas. Para provar de que a lei de Deus é possível de ser obedecida. Para mostrar que o governo de Deus é um governo de amor. Por isso Jesus veio como um descendente de Adão, tomando sobre si a nossa natureza. E ao Jesus obedecer tudo, ele dá um cala-boca em Satanás. Ele mostra que a lei de Deus é justa e que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que o amam. Deus mostra que na cruz a justiça e a misericórdia se encontraram. A paz e a lei se beijaram. E
Satanás não aceitou, na verdade, a vitória de Cristo. Satanás não queria matar Jesus necessariamente, mas queria colocar uma série de situações, de condições, para impedir que Jesus conseguisse ser fiel. Na verdade, Satanás queria que Jesus pecasse, ok? E por isso toda aquela tortura, por isso todo aquele contexto desolador. Mas Jesus não pecou. E agora, qual é a argumentação de Satanás? Ele só conseguiu obedecer à lei de Deus porque ele tinha vantagem. É por isso. Na verdade, ninguém mais consegue obedecer à lei de Deus. Só Jesus, porque ele tinha vantagem. E agora, o grande argumento de Jesus vai ser ter milhares e milhares de seres humanos que também obedecem perfeitamente à lei de Deus. Foram pecadores, é verdade, mas a graça de Cristo os perdoou. Possuem uma natureza fraca, inclinada ao mal, mas a graça os habilita a obedecer. A graça escreve a lei no coração deles, regenera a mente deles. De modo que quando a cidade santa baixar e Satanás tentar acusar o governo divino, a lei de Deus é impossível de ser obedecida. E então os anjos vão dizer, mas Jesus veio como um ser humano e obedeceu a lei de Deus. Satanás vai falar, mas ele teve vantagem. Então milhares e milhares de santos vão se levantar e Deus os apontará como as suas testemunhas. Eles também foram fiéis, a lei de Deus também foi escrita no coração deles. Jesus foi o exemplo que eles imitaram. Eles possuem a mente de Cristo, eles possuem o caráter de Cristo. Eles são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Não achou-se dolo em sua boca. Eles são sem mancha, sem mácula, eles são irrepreensíveis. Esse vai ser o derradeiro golpe em Satanás. Ficará provado para todo o universo que Deus é amor, que a sua lei é amor e que a lei que traz a felicidade dos seres criados é a lei que garante a nossa liberdade. Essa é a nossa